Olá, boa noite. Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Como vão vocês? Vocês estão bem? Graças a Deus. Estamos bem aqui, irmãos, tudo bem, graças a Deus, em nome de Jesus. Espero que vocês estejam bem também. Amém? Irmãos, nesse vídeo nós vamos falar sobre a salvação pela graça. O que é isso? O que é isso, missionário? Salvação pela graça. Salvação pela graça é que ela é dada de graça por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ela não é uma conquista do homem, né? Foi Deus quem deu de graça, porque sem nós merecermos. Então essa salvação ela veio através de Jesus Cristo. Mas vamos orar primeiro. Orar por você e depois a gente lê o texto aí de Efésios. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Desculpa aí que a gripe tá meio ruim aqui, mas nós vamos em frente. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, ouvindo, Pai, nossas falas sobre a Bíblia, né? Nossas palestras sobre a Bíblia. Muito obrigado, Deus, pela vida dos irmãos aqui. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor. Abençoa sua casa, abençoa sua parentela. Abençoa todos, Pai, da sua casa. Abençoa os vizinhos, Pai. Abençoa todo o povo do nosso canal aí. Em nome de Jesus. Eu costumo dizer que esse canal aqui não é meu. Esse canal aqui é nosso. Porque vocês fazem parte do canal. E aliás, vocês são as figuras principais do canal. Porque sem vocês não existia canal. Amém? Então, irmãos, vamos só agradecer a Deus, né, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria, irmão, de pedir para vocês se inscreverem no canal, e dar o like também. Dá um like no canal para aumentar aí nossas inscrições. Nós estamos pretendendo chegar aos 600 inscritos, já passamos dos 500. E a Bíblia, até dia 31, ela vai ser sorteada. Você que ainda não colocou seu nome lá no vídeo dos 500, coloque aí que vai estar na descrição desse vídeo aqui. Vai ser sorteado uma Bíblia e nós vamos mandar para sua casa, para seu endereço, onde você estiver. Sem você pagar nada. Mas tem que ser até dia 31 desse mês. Amém? Então vamos lá, então, irmão. Vamos ler o texto. Texto de Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios 2, a partir do verso 1. Diz assim. Desculpe aí que a gripe aqui me pegou agora. Diz assim: salvação pela graça. Ele vos vivificou, ele quem? Jesus, estando vós mortos nos vossos delitos de pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, né? Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós somos salvos pela graça de Deus, não é pelas nossas obras, que tem muita gente aí que faz caridade, dá comida para os pobres, faz muita coisa pensando que vai ser salvo por isso. Mas a salvação não é por meio das nossas obras. Devemos fazer sim, porque os mais pobres precisam. Mas não que isso vá contribuir para a nossa salvação. A salvação pela graça é uma doutrina central da fé cristã. Ela indica que a salvação é um dom gratuito de Deus e não está fundamentada nas obras humanas. A Bíblia é bem clara ao afirmar que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Para a gente entender isso, nós precisamos entender a corrupção do homem. A Bíblia diz que todas as pessoas, sem exceção, são pecadoras. Romanos 3, 23. Isso significa que todos necessitam de salvação. Ninguém é capaz de se justificar diante de Deus por seus próprios méritos. O problema é que o pecado corrompeu a natureza humana de uma forma devastadora. Deus criou o homem bom, íntegro, dotado de responsabilidade moral e de livre escolha. Mas quando o pecado entrou na humanidade, através da desobediência de Adão, isso mudou. O coração do homem tornou-se irresistível, inclinando ao mal. A prova disso é que ninguém consegue optar e nunca mais pecar nessa vida. O homem não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Por sua própria vontade, o homem não consegue amar as coisas de Deus. Ele simplesmente é incapaz
de desejar aquilo que é espiritualmente bom. Por causa do pecado, o pecador sente prazer em ofender ao Senhor. Ele prefere as trevas ao invés da luz. João 3,19. A corrupção do homem nos mostra a profundidade da salvação pela graça. Vimos que todos os homens são pecadores, então não há ninguém que possa salvar-se a si mesmo. O pecado pode ser definido como a queda da lei de Deus. Essa lei basicamente proibia aquilo que ofende a Deus, e ordena aquilo que lhe agrada. A lei de Deus reflete seu caráter santo e comunica ao homem seu propósito. Essa lei pode ser percebida nas obras da criação. Está impressa na consciência de cada pessoa e é revelada de forma especial nas Escrituras. O problema é que ninguém consegue cumprir integralmente a lei de Deus. Mas se há lei e se há um juiz, então é justo que alguma penalidade seja aplicada. É por isso que o apóstolo Paulo escreve que a lei traz o conhecimento do pecado. Romanos 3,20. Isso significa que a lei faz brilhar a justiça de Deus, em contraste com sua própria pecaminosidade. Algumas pessoas dizem que Deus é injusto ao castigar o homem, mas é exatamente o contrário. Deus seria injusto se não castigasse aqueles que quebraram a sua lei. Se o homem é condenado ao inferno, a culpa é inteiramente sua. A Bíblia indica que a lei não pode servir como instrumento de salvação, visto que ninguém é capaz de cumpri-la. Se ninguém consegue viver de acordo com o padrão que Deus exige, como alguém pode ser salvo? A resposta para essa pergunta é a salvação pela graça mediante a fé. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo a fim de salvar o homem que quebrou a sua lei. Diferentemente de Adão, em Cristo não se achou pecado. Jesus fez certo o que Adão fez errado. Ele obedeceu aonde Adão desobedeceu. Ele resistiu onde Adão cedeu, e ele venceu aonde Adão foi derrotado. Ele foi o único capaz de cumprir plenamente a lei de Deus. Não houve qualquer aspecto da lei que Cristo deixou de cumprir, seja ela moral, civil ou cerimonial. Com isso, ele carregou sobre si a maldição da lei. Jesus recebeu todo o peso da ira divina em lugar do seu povo. É por isso que, no aspecto legal, o pecador é justificado mediante os méritos de Cristo. E o que significa ser salvo pela graça? Ser salvo pela graça significa exatamente o oposto de ser salvo pelas obras. A salvação pela graça indica que o fundamento de nossa salvação está em Deus e não em nós. Sem Cristo, o homem é espiritualmente morto. Ele não está doente precisando de tratamento. Ele está completamente morto. Apenas Deus pode ressuscitá-lo. Paulo escreve que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus.
Isso significa que não há um único sentido em que a graça de Deus não esteja presente na obra da salvação. Aqui não há espaço para os méritos e esforços humanos. Por isso, ninguém tem o direito de se gloriar. Efésios 2:8. Um morto não pode ressuscitar a si mesmo. O preço da salvação custou a morte de Cristo. Como nenhum homem poderia pagar tal preço, a salvação então é um dom gratuito dado por Deus. Mediante a fé em Jesus Cristo, o pecador tem seus pecados perdoados e é aceito como filho por Deus. Quando Deus olha para o redimido, ele não enxerga mais os seus delitos, mas enxerga a justiça de Cristo. O resultado da salvação pela graça na vida do cristão. Quando o homem morto em seu delito e pecado é vivificado, ele passa a ser uma nova criatura. Esse processo é tão profundo e singular que Jesus o chamou de novo nascimento, João 3. Essa obra é operada pelo Espírito Santo. Regenerado, o homem é capacitado pelo Espírito Santo a viver uma vida que agrada a Deus. Assim, o cristão tem prazer em cumprir a lei de Deus. E ela lhe serve como orientação para o cristão. Para o cristão, a lei não é mais regra de condenação, mas regra de gratidão. Claro que os aspectos cerimonial e civil da lei não se aplicam mais a nós. Todos os rituais simbólicos exigidos na lei apontavam para Cristo, e ele cumpriu todos eles. Hoje o Evangelho é anunciado a todos os povos, e não precisamos mais de sacrifícios, rituais intermediários. O sacrifício de Cristo é suficiente, através da sua obra, aplicada pelo Espírito Santo. Temos acesso a Deus. Porém, a lei moral continua vigente. Deus é imutável. E o padrão de santidade exigido por ele continua o mesmo. É por isso que aqueles que foram salvos pela graça descobrem que amam a lei e desejam guardá-la. O Espírito Santo conduz o redimido a uma obediência tão grande que ele se deleita na lei do Senhor. Sua declaração é a mesma do salmista: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119, 97. Paulo escreve que todos aqueles que são salvos pela graça também são educados por ela. A graça salvadora nos ensina a renunciar à impiedade e viver uma vida que agrada a Deus. O mesmo apóstolo também ensina que o propósito da salvação pela graça não está no homem, mas em Deus. O alvo principal de Deus, ao salvar o seu povo, é sua própria glória por toda a eternidade. Efésios 2:7. Amém. Amém, irmão? Então nós lemos aqui a palavra de Deus sobre a salvação pela graça e os comentários que foram feitos aqui, né? Nós fazemos sempre um comentário aqui sobre a palavra de Deus. Amém, irmão? Então a salvação, ela é pela graça de Deus, não pelas nossas obras.
Agora eu queria falar, irmãos, com aquelas pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem a graça de Deus, né? Estão na vida aí pecaminosa, estão na vida regalada, na vida desregrada, estão na prostituição, estão nas drogas, estão nas bebidas, estão nas noitadas. Essas pessoas não conhecem a Cristo e não conhecem a lei de Deus, e logicamente elas não conhecem a graça também, né? Mas Jesus, ele deixou o Evangelho para mostrar a essas pessoas que ainda há salvação para essas pessoas. Amém? Se você se encontra nessa situação, não sabe o que fazer na vida, não sabe que direção tomar na sua vida, você acha que sua vida está toda errada, eu tenho uma boa notícia para te falar. Jesus, ele quer te salvar. Se você aceitá-lo como Senhor e Salvador, ele pode corrigir sua vida, ele pode dar um novo rumo à sua vida. Amém? Nós temos aqui uma oração aqui no canal, todo vídeo nós fazemos, que essa oração se chama Oração para Aceitar Jesus. Essa oração está baseada em Romanos 10:9, que diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então Jesus está dizendo aqui, se você abrir a tua boca e confessar ele como Senhor e Salvador, você será salvo. E ele está dizendo também que se você abrir a porta do seu coração para ele entrar, para o Espírito Santo entrar, ele vai fazer uma reviravolta na sua vida, vai reorganizar a sua vida, tá bom? Ele vai dar uma nova direção para a sua vida, que não é essa direção que você está indo, é outra direção guiada pelo Espírito Santo. Amém? E essa oração, ela é assim, a gente vai orando e você vai repetindo. Eu vou falando aqui os textos, né, e você vai repetindo. Ela começa assim, ó, Senhor Jesus, aí você vai repetindo: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Confesso que o Senhor é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar as decisões corretas da minha vida. Amém, irmão? Então a oração é só essa, é uma oração simples. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer criança pode fazer, mas que já está resolvido o seu problema com Jesus. Amém, irmão? Agora, você que aceitou Jesus, que orou comigo, que repetiu, e você que não orou, que só ouviu a oração, você pode depois voltar ao vídeo e fazer essa oração. Amém? E você que já fez a oração, a orientação agora é o seguinte: é você procurar uma igreja evangélica perto da sua casa. Chega lá, você fala que aceitou Jesus aqui no canal do Missionário Abraão, aqui no YouTube, e que quer congregar lá com os irmãos, lá com eles. E se eles disserem assim, mas você tem que aceitar Jesus aqui também.
Não tem problema, vocês vão fazer mais ou menos a mesma oração lá. Amém? Você faz essa oração, fica lá com os irmãos, congregando, e fica aqui também no canal, que aqui todo dia tem palavra de Deus. E lá você vai crescendo espiritualmente com eles. Amém, irmão? E coloca aqui um comentário aqui que aceitou Jesus, para a gente ficar sabendo e orar por você todos os dias. Amém, irmão? Então é isso. Muito obrigado por você ter aceitado Jesus e parabéns pela nova decisão que você tomou. Amém? Então hoje, irmãos, hoje nós vamos orar por uma classe de pessoas que são os empresários. Isso, os empresários do nosso país, nosso Brasil. Nós temos muitos empresários, grandes e pequenos, que eles empregam muita gente, dão emprego para a nossa população. E essas pessoas enfrentam, às vezes, dificuldade, né, para manter as suas empresas, para manter, né? Eles enfrentam muita dificuldade para pagar os funcionários e tudo. E eles precisam da nossa oração também. Então nós vamos orar por esses empresários, seja grande ou pequeno, para que eles consigam realizar o trabalho deles e beneficiar a população com o emprego, com o trabalho. Amém? Então vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais esse vídeo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, uma bênção especial a nossos empresários, Senhor, aos micros, aos pequenos e aos médios empresários e aos grandes também, para que eles venham, Senhor, a ter sucesso na sua empresa, Pai. Eles venham ter, assim, mais emprego, mais oportunidade de trabalho, mais oportunidade de lucro também nas empresas, Pai, em nome de Jesus. Que tu, Senhor, venha abençoar grandemente, Senhor, esses empresários, todos esses empresários, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que eles sejam as bênçãos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, pagar os funcionários direitinho, Pai, com todos os direitos que os funcionários têm, meu Pai. Muito obrigado, abençoa a família deles, Pai, abençoa todos os funcionários deles, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Então, nós vamos ficando por aqui, irmãos. Só tenho que agradecer aos irmãos aí por ter nos acompanhado aí nos vídeos, né? Os irmãos têm dado assim uma força muito grande pra gente aqui no canal. Eu só tenho que agradecer mesmo a Deus e retribuir isso em forma de oração para vocês. Amém? Então, muito obrigado por esse vídeo. Nós vamos fazer outros vídeos aqui. Até o próximo vídeo. Amém.